Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E já que estamos com esse clima aqui, vamos comentar sobre o Rally de Natal, porque afinal de contas, esse ano nós tivemos um dos melhores rallies de Natal que já puderam acontecer. E na análise de hoje eu vou te explicar o porquê que esse rally foi tão bom assim. Eu entendo que para algumas pessoas foi um péssimo rally de Natal, ou pior, foram quedas que nós tivemos ao longo desse processo. Mas eu quero te mostrar qual que é a minha visão e preparação para o ano de 2026. Não é porque nós estamos finalizando o ano que a gente vai simplesmente jogar a toalha e esquecer os nossos investimentos. Afinal de contas, os nossos investimentos é exatamente a nossa liberdade, o nosso conforto, a nossa segurança, tudo aquilo que a gente batalha dia após dia. Então, todos os dias da semana, a gente deve respeitar o nosso patrimônio e entender como se planejar, como que nós vamos fazer as nossas próximas decisões, seja elas de compra ou decisões de venda também. Mas a gente vai comentar também sobre o curto prazo do Bitcoin, afinal, várias criptos, elas estão em região de suporte. Eu vou te dar a minha visão, como que eu estou operando nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha ali para o S&P 500, a gente está vendo uma alta acontecendo aí nos últimos dias, tá? É uma valorização considerável até para o próprio S&P 500, 3% aí em questão de 6 dias. Só que quando a gente olha ali para o começo de dezembro, a gente consegue ver que a alta ela não é tão expressiva assim. A partir ali do início de dezembro até esse momento, a gente está tendo 1% só de alta. Ou seja, não é um grande rally de Natal assim como muitas pessoas esperam. Obviamente que esse tipo de narrativa ela é meio ultrapassada. Sempre que nós temos dezembro, a gente tem um rally de Natal. O mercado ele não funciona com tanta certeza assim. Inclusive, dezembro é um dos piores meses para a gente poder operar, porque é um mês que tem baixa liquidez dentro do mercado financeiro. Grandes fundos, grandes instituições, grandes bancos, elas também tiram férias. Então é um período onde as posições elas já estão fechadas e a gente tem um volume muito menor do que o comum. Então dezembro acaba sendo um período ali de baixa liquidez. Mas eu sei que muitas pessoas gostam de esperar aquelas grandes narrativas, né, com a certeza absoluta, porque ela olha para o calendário e ela fala: dezembro é o mês que tem que subir, ou pior, setembro é o mês que tem que fazer não sei o quê. Olha só, eu não olho para calendário para tomar esse tipo de decisão. Mas eu entendo que existe essa narrativa do rally de Natal. Bom, só que eu quero te mostrar como que isso realmente pode acontecer dentro do mercado cripto, principalmente com a virada do ano. Quando a gente olha para essas três linhas brancas que você está vendo aqui, elas são o dia 31 de dezembro de 2013, de 2017 e de 2021. Eu quero que você observe qual foi o comportamento do preço do Bitcoin ali na virada do ano. Quando a gente olha para dezembro ali de 2013, a gente vê que foi uma virada que já engatou em um bear market profundo. Em 2017 para 2018, mesma coisa, já engatou um bear market profundo. Em 2021 para 2022, a gente já estava tendo quedas. Na verdade, nos três a gente já estava tendo quedas e aí em seguida a gente engatou no bear market profundo. Eu quero que você veja que antes da virada do ano, a gente já teve o topo histórico do Bitcoin sendo marcado. E ao longo ali do final do ano, a gente teve movimentações ali de diminuição da volatilidade, mas a gente continuou em queda após esse período. Olha para 2018 que você vai ver que as quedas elas se intensificaram a partir ali de meados de janeiro, tá? Eu não estou utilizando o calendário aqui para poder tomar uma decisão, eu só estou te mostrando o que acontece em uma virada de ano. A gente sabe que a virada de ano também é um momento onde muitas coisas ela mudam para todas as pessoas. Tem pessoas que vão iniciar novos projetos, tem pessoas que vão buscar a sua liberdade financeira, vão focar em alguma coisa diferente, porque afinal de contas o ano é novo e as pessoas elas têm essa motivação. Geralmente, a gente também tem uma mudança direcional dentro dos mercados financeiros nesses períodos. A virada do ano ela é uma virada bem complexa para o mercado financeiro. Lembre-se que em dezembro, vários fundos, vários bancos, várias empresas elas deixaram de operar. E elas vão entrar com um novo planejamento para janeiro, por exemplo, para o novo ano que nós vamos entrar.
Bom, olhando para esse momento que nós estamos aqui agora, a gente já viu o Bitcoin batendo o nosso topo histórico desse ciclo. Nós estamos em bear market profundo. Só que nós ainda não fizemos a nossa virada do ano, a gente tem mais alguns dias aí para fazer a nossa virada do ano, só que o fato é que nós já estamos em uma tendência de baixa. O que que nós podemos esperar para o começo de 2026? Exatamente o que que aconteceu nos ciclos passados, porque eu quero que você veja que os ciclos eles não são diferentes. Na verdade, os ciclos eles se repetem, a movimentação ela se repete, o padrão dos investidores ele se repete. E a justificativa pela qual ele se repete é porque o mercado financeiro é composto por seres humanos. E seres humanos, eles repetem as suas ações, eles repetem os seus comportamentos. Nós vivemos através de hábitos, através de padrões, e a gente, quando olha para a análise, tanto a análise on-chain, quanto a análise social e a análise de price action também, é uma maneira da gente ler esse comportamento, esse padrão dos investidores. E poxa, olhar para os 3 últimos ciclos e entender que janeiro foi um mês que começou bem, teve positivo ali no comecinho, mas em meados de janeiro a gente já voltou a degringolar, a gente já voltou a dar continuação dentro de um bear market profundo. O que nós podemos esperar, setar as nossas expectativas, é para que a gente comece um ano também com quedas. Obviamente que aqui nós não iremos ser amadores, nós vamos ser totalmente estratégicos e vamos utilizar dados para caso isso não aconteça, porque afinal de contas, calendário não serve de nada dentro das análises. Só que eu quero que você observe que também todas essas viradas de ano que nós tivemos, tanto de 2013 para 2014, 17 para 18, 21 para 22, nós estávamos com a demanda negativa no Bitcoin. Olha só, a gente já tinha batido o topo histórico ali antes da virada do ano. Quando a gente olha para a demanda, a gente já estava dentro dessas regiões vermelhas, exatamente dentro da virada do ano. E quando a gente olha para o momento que nós estamos nesse momento, é a mesma coisa, mesmo padrão que aconteceu nos 3 últimos ciclos. Não tem nada de diferente aqui. Na verdade, o ciclo ele está se comportando da mesma maneira, a gente está tendo a repetição dos mesmos movimentos, movimentos de padrões dos investidores. A análise on-chain, ela nos prova tudo isso. Sempre que a gente fica só no price action, a gente tem um pouco ali da teoria do que acontece por trás do preço, mas a gente não tem uma certeza. Quando a gente olha para a análise on-chain, a gente começa a ver essa certeza. Olha aqui, esse gráfico nos mostra a demanda pelo ativo. A demanda ela está negativa, como esteve nas viradas do ciclo passado. Então, quando a gente olha para o preço do Bitcoin, tudo bem, eu entendo que no curto prazo a gente encontrou uma região de suporte. Nós estamos dentro de uma lateralização. Essa lateralização, ela tem 2 opções, como sempre, que é de uma acumulação ou de uma distribuição. Quando a gente olha para a análise on-chain, a gente ainda está vendo distribuições acontecendo. Nós continuamos abaixo da média de 200 períodos, mesmo dentro dessa lateralização. Para mim, aqui é questão de tempo da gente perder esse suporte. E isso pode vir a acontecer na virada do ano, porque, novamente, é um movimento ali que acontece em movimentações de finais do ano, quando a gente olha para o histórico do Bitcoin. Se a gente for analisar algumas altcoins aqui, a gente consegue perceber que algumas altcoins elas já estão perdendo suporte. Isso pode ser um sinal para o próprio Bitcoin. Olha só, quando a gente olha para Solana, Solana também teve uma longa lateralização ali junto com o Bitcoin, só que a gente começou a ver Solana vindo abaixo dessa região de suporte. Depois dela vir abaixo dessa região de suporte, ela tentou se segurar, tentou voltar, só que ela já está trabalhando abaixo dessa região de suporte mais uma vez. E isso daqui pode ser sim uma antecipação do que pode acontecer no Bitcoin. Se a gente olha para XRP, mesma coisa, XRP veio abaixo do suporte e ela está começando a trabalhar abaixo desse suporte. O suporte ele ainda não foi totalmente rompido, mas nós aparentemente estamos em processo de rompimento. E lembre-se, a nossa estratégia ela sempre tem que estar voltada para os 2 lados. Nós não temos uma certeza absoluta qual que é o direcionamento do mercado, se vai para cima ou se ele vai para baixo. Nós não temos controle sobre isso, mas nós temos controle sobre as nossas decisões e as nossas análises. Se a gente analisa o mercado e vê que o sentimento ele está mais negativo, que a gente tem maior probabilidade baixa, se a gente está com viés de baixa, a gente deve trabalhar a favor dessa nossa análise, a favor desse viés, mas sendo totalmente estratégicos. Por exemplo, se Bitcoin
ele não romper esse suporte, ele vier acima da média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas, isso vai nos mostrar um sinal de fortalecimento de tendência, ou seja, aqui a gente pode sim tomar uma decisão de entrada, de voltar para o ativo. Se Solana conseguir se segurar e ela não der continuidade nessa queda e voltar acima da média de 200 períodos, nós podemos voltar posições nesse ativo. XRP, mesma coisa. Mas até o presente momento a gente está vendo que é um cenário mais negativo. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, para Near, olha o que está acontecendo com Near. Você lembra desse dia aqui, ó, dia 10 de outubro, onde muitas pessoas foram liquidadas, onde o mercado passou pela sua maior liquidação? 20 bilhões de dólares desapareceram? Então, aquele dia ele provou que as altcoins elas não têm liquidez nesse momento e que liquidez é a coisa mais importante. Liquidez é a ausência de demanda compradora, simplesmente assim. Se a gente não tem pessoas querendo comprar e alguém chega com vendas muito forte, a gente tem processo de desalavancagem. E quando a gente olha para o que aconteceu nesse dia aqui, foi um dia que machucou muito, porque em um único candle de 4 horas a gente teve uma queda de 53%. E essa queda ela aconteceu ali em questão de alguns minutos. Se a gente olhar para o patamar de preço de Near nesse momento, olha só onde que Near se encontra, exatamente na mínima que nós tivemos no dia 10 de outubro. Isso significa que, por mais que a gente teve movimentações de alta acontecendo nesse processo, não há demanda o suficiente pelo ativo. O ativo ele está voltando lá no seu fundo. E isso daqui é um sinal de grande enfraquecimento do próprio mercado cripto. Poxa, Solana está com sinais de enfraquecimento, XRP com sinais de enfraquecimento, Near com sinais de enfraquecimento, significa que as altcoins elas estão muito fracas. Inclusive, Ether, que também é uma altcoin, a gente vê que ele está com um padrão ali um pouco mais sólido, que é o mesmo padrão do Bitcoin, onde ele está encontrando regiões de suporte, mas eu quero que você entenda que Ether está abaixo da média de 200 períodos, trabalhando num canal de baixa também, ou seja, a gente está vendo um ativo com ausência de demanda. Se a gente olha para todas as altcoins, incluindo o Ether dentro desse balaio também, a gente sabe que há um grande enfraquecimento, uma ausência de demanda pelo ativo. E aqui a gente não precisa ser nenhum gênio, nem uma pessoa mirabolante que está visualizando o futuro. Nós só estamos olhando para dados. Tudo que eu estou falando para você sobre demanda pelo ativo está descrito nesse gráfico aqui. Linha laranja, a gente vê o capital no Bitcoin. Capital ele está saindo de dentro do Bitcoin desde quando a gente chegou ali em julho de 2025, a gente começou a ter uma saída de capital do Bitcoin. Nas altcoins, a gente vê que o capital ele também está saindo. O maior volume de capital que nós tivemos foi no final de 2024. De lá para cá, só saída de capital. Veja a linha roxa caindo, veja a linha laranja caindo. E para onde que esse capital está indo? Para onde esse capital está rotacionando? Olha para essa linha vermelha aqui que você vai entender para onde que esse capital ele está indo. Ele está indo simplesmente para o ouro. E aqui é um ponto que eu bato com você todas as análises. Em vez da gente ficar brigando contra a tendência do ouro, por que não surfar essa tendência? O capital ele ainda continua sendo direcionado para o ouro. Obviamente essa tendência ela vai acabar? Vai, claro que ela vai acabar. A alta ela não é infinita, a gente não vai ficar subindo para sempre. Eu não sei se a alta vai acabar hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos. Eu não sei quando a alta vai acabar. O que eu sei? Que nós estamos em uma tendência de alta e que nós, dentro da carteira Rumo ao Milhão, iremos aproveitar essa tendência de alta enquanto ela estiver vigente. Inclusive, se você quiser ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Mas o fato é que eu não vou brigar contra essa tendência. Olha só, o mercado cripto está simplesmente crashando. As altcoins elas estão em bear market profundo já faz tempo. Muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar isso. Bitcoin, ele já está em bear market desde os 125 mil dólares. Aqui, muito menos pessoas ainda conseguiram enxergar isso. Possa ser que quando a gente tiver em 50 mil dólares, as pessoas começam a falar sobre bear market profundo. Para mim, é super tarde tomar uma decisão nesse momento. Aqui já não vale mais a pena você vender, aqui você já perdeu todas as oportunidades que você tinha e para mim você deixou muito dinheiro na mesa. Mas o fato é que enquanto o ouro estiver dentro dessa tendência de alta, a gente precisa surfar isso daqui. A gente olha para os dados e vê que o capital ele continua fluindo, sem freio para o ouro. Vamos surfar essas movimentações também. Olha para esse gráfico aqui, ó, uma linda tendência de alta que nós estamos tendo desde 2000.
e 22, quando a gente olha para o início dessa tendência ali, novembro de 22, junto com o fundo do Bitcoin, a gente está tendo uma alta super vigorante dentro do ativo. Recentemente, a gente fez um rompimento de all-time high, estamos buscando um novo movimento de bull run. Tudo que a gente precisa fazer é acompanhar gráficos intradiários para entender se nós vamos continuar a nossa tendência de alta ou não. As tendências, elas não podem ser rompidas. Se a gente rompe uma média de 200 períodos ali, por exemplo, a gente começa a trabalhar em tendências de baixa. Isso vai servir para vários time frames. O 30 minutos está servindo como suporte também, não há rompimento dessa região nas últimas movimentações, ou seja, dentro dos 30 minutos a gente pode buscar por novas compras. Inclusive, se a gente analisar o que aconteceu com o ouro aqui, ó, a gente pode ter uma correção no curto prazo, porque a gente teve um falso rompimento nesse momento aqui. Isso aqui a gente está falando em dia 23 e dia 24, que é a data de hoje, ou seja, a gente pode ver uma correção nos próximos dias até uma média de 200 períodos. Isso daqui vai nos dar mais uma oportunidade de comprar o ativo, acumular mais posições do ativo e não de se desfazer do ativo ainda, porque lembre-se, a tendência ela ainda não foi revertida. Enquanto ela não for revertida, todas as retrações elas são apenas pullbacks e esses pullbacks eles devem ser aproveitados com maestria. É isso que eu venho fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão nos últimos meses e é por conta disso que a carteira Rumo ao Milhão ela se encontra em all-time high, porque nós estamos aproveitando os pullbacks desse ativo. Aqui eu não vou lutar contra essa tendência, eu vou lutar a favor dessa tendência. Inclusive, prata também, outro ativo que está performando super bem quando a gente olha as mesmas características ali de ouro dentro de uma análise de price action, média de 200 períodos, gráfico de 4 horas servindo como suporte. Quando a gente olha para o 30 minutos, ele também está servindo como suporte, ou seja, são as nossas regiões de entrada, aonde a gente pode olhar para tomar novas decisões de exposição nesses ativos. E assim a gente segue multiplicando o nosso patrimônio. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Me dá um prazer imenso de ver esse patrimônio subindo, enquanto o mercado cripto inteiro ele está em bear market profundo. Olha só por que aconteceu com Solana nos últimos dias aí, a gente está falando de uma desvalorização de 52% em 90 dias, em 100 dias, 98 dias. Olha para o Bitcoin, a desvalorização que o Bitcoin teve ao longo desse período. Enquanto muitas pessoas estão tentando definir se nós já estamos em bear market ou não, já faz 80 dias que nós estamos em queda de 30%. Enquanto isso, o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão segue subindo. Inclusive, nós estamos bem próximos aqui de bater o nosso all-time high, maior valor patrimonial acumulado. Porque nós estamos jogando esse jogo conforme as tendências, simples assim. Não tem nenhuma mágica envolvida, não tem nenhuma técnica mirabolante, simplesmente respeitando o mercado, com consistência dentro das decisões, com consistência dentro da análise, com consistência dentro das estratégias, simplesmente assim. Entendendo para onde o capital está rotacionando, direcionando nosso capital junto para aquilo. Se ouro ele está em tendência de alta, nós estamos surfando isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se ele reverte essa tendência de alta, nós estamos fora, porque nós não acumulamos bons projetos. Não importa que projeto seja ou qual metal precioso seja. Os meus investimentos é sem apego, sem amadorismo, em olhar para isso daqui e entender, acreditar que a alta vai ser infinita para sempre. Eu sei que o que rege os mercados é a lei da oferta e da demanda. Então, enquanto a gente tiver demanda pelo ativo, eu estou investindo. Quando a gente não tiver demanda pelo ativo, eu estou simplesmente líquido daquele ativo, vendido e fora, rotacionando meu capital para outro lado. É dessa maneira que Guitelli sobrevive até mesmo dentro de bear markets profundos. Eu sigo fazendo dinheiro porque, afinal de contas, essa é a minha profissão. Eu preciso continuar fazendo dinheiro ao longo dos bear markets profundos. E se você quiser surfar um bear market profundo junto comigo, se você quiser copiar e colar todas as minhas lições de compra e de venda, se você quiser que eu faça o gerenciamento, os pontos de entrada e de saída de todos os ativos para você, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Você pode ter certeza que essa será uma excelente decisão para o ano de 2026. Afinal de contas, nós estamos lidando de uma maneira totalmente estratégica, sem achismo, sem amadorismo, olhando para as tendências e surfando as tendências. Se você
quiser surfar esse belo rally de Natal que nós estamos tendo nas commodities, como ouro, prata, como os metais, aonde a gente tiver essa oportunidade, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, dentro de um app exclusivo meu. Inclusive tem gente que vai achar que eu estou gravando isso daqui em um dia anterior, dia 24 de dezembro, aqui em cima do celular. É só você ver essa notificação aqui, copiar e colar a minha decisão. Nada mais. Eu, Gui Teles, analiso o mercado, bolas e estratégias, faço gerenciamento de risco, você só copia e cola. Aqui abaixo, nessa página, tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esse é o resultado do nosso patrimônio consolidado. E caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Entenda de uma vez por todas, se você cometeu muitos erros em 2025, você precisa corrigir isso para que você lucre em 2026. Se você quiser o meu auxílio dentro dessa jornada, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Mas o fato é que 2025 tem sido um dos melhores anos para mim e para os meus clientes também. Se você está em busca de alguém que faça um gerenciamento, que compra e venda os ativos também, eu consigo te ajudar dentro dessa jornada. Agora, se você quer brincar de altcoins, de meme coin, de tacada perfeita, de a próxima gema que vai explodir e você vai ficar milionário, eu recomendo que você nem me siga aqui no YouTube. Me faça um favor, não entre para a carteira Rumo ao Milhão, porque eu não consigo te ajudar nesse processo. Eu consigo ajudar as pessoas que estão em busca de um acúmulo patrimonial de maneira consistente ao longo do tempo, beleza? Bom, essa foi a nossa análise do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu lhe desejo uma excelente virada de Natal, com moderação, obviamente, um momento em família, aproveite a sua família e nós nos vemos de volta aqui no canal amanhã, porque afinal de contas, todos os dias da semana eu tenho um comprometimento com você. Te vejo de volta aqui no dia 25 de dezembro. Forte abraço, tamo junto e valeu!